Ela criou empresas milionárias e ela perdeu tudo. Mas quem nasceu para criar é criador pro resto da vida. Presta atenção nesse papo. Ela está estudando possibilidades para o Marquinhos vender mais açaí no mercado americano. Ela é muito inteligente. Ela está impressionada com a apresentação do produto. Quem ajuda sempre recebe ajuda de volta. Acreditem, fazer o bem faz bem. Mais de 20 horas por dia em cima de uma cama, abandonada por todos da família, marido, filhos, mãe. Você já se imaginou nessa situação? Pois bem, ontem eu percebi que muita gente não tinha a menor ideia de por onde eu andava. Eu andava muito ocupada ajudando quem precisava de abraço, de amor, de conforto. Eu tava fazendo uma ação social que saiu do meu coração e foi aprovada por ele, por Deus. Eu resolvi nesse vídeo trazer um pouco das cenas de tudo que eu vi e vivi nas últimas 3 semanas, ajudando uma pessoa através de uma faxina que podia ter sido feita em 2 dias, mas demorou 3 semanas e ainda não acabou. Hoje eu trago para vocês aqui a história de Cindy, que começou desse jeito aqui, ó, presta atenção. Cindy chegou até mim através de uma pessoa, uma seguidora que assiste os meus vídeos e que disse que fazia limpeza na casa de uma pessoa que precisava mais de uma limpeza. Infelizmente, ela não pôde continuar trabalhando na casa de Cindy e ela me contou tudo que estava acontecendo ali dentro. Cindy foi casada por 38 anos com um homem. Nesses 38 anos, eles construíram um império, uma fortuna. Ela me disse que foi multimilionária. Ela tinha dinheiro a ponto deles terem o próprio avião particular. Eita glória, né? Já pensou nisso? 3 filhos, um império construído, uma família feliz. Na vida dela, ela sempre teve tudo que o dinheiro foi capaz de comprar. Tudo. Mais de 80 casas de aluguel em outro estado, um império formado e uma vida fadada a terminar sozinha. Durante o tempo em que ficamos na casa de Cindy, tudo o que eu escutei foram murmúrias de uma vida que ficou para trás. Ela me disse várias vezes que ela desejava nunca ter conhecido o marido dela, mesmo sabendo que através do relacionamento dos dois, que nem sempre foi ruim, ela teve 3 filhos, porque ela disse que os filhos só trouxeram sofrimento na vida dela. Ela foi abandonada por cada um deles. E na minha cabeça de mãe, não entra muito bem. Toda história tem 2 lados. Eu fui a fundo, porque à medida que a gente ia limpando, eu sentava, olhava no fundo dos olhos dela e conversava. Porque ela não precisava só de uma limpeza. Lembrando que todas as limpezas que são feitas no projeto têm custo 0 para o dono da casa. Vocês já imaginaram uma ex-multimilionária que não pode pagar uma limpeza? É o caso de Cindy. Nesse caso, eu enfrentei várias batalhas. Muitas. Eu caí. Literalmente. E eu vou explicar pra vocês por quê. Eu não encontrei muita ajuda na casa dela. Porque as pessoas, e eu tô me colocando no meio também, elas têm o hábito de julgar antes de fazer alguma coisa. Quando eu cheguei na casa de Cindy, que eu olhei pros lados, eu falei, uau!
ela não mora numa casinha qualquer. A casa dela é uma mansão de sonhos. E aí, depois que eu falei isso, que eu entrei, eu me deparei com ela dentro daquela mansão de sonhos. A primeira impressão que eu tive é que ela era uma moradora de rua que não tomava banho há muito tempo, toda rasgada, e na hora que ela saiu do quarto ela andava cambaleando, e no primeiro momento eu pensei que fosse efeito de remédios, porque ela toma remédio todo tempo. E aí eu dei um abraço nela e eu senti alívio naquele abraço, alívio da parte dela, e ela olhou pra mim e falou assim: muito obrigada por você ter vindo na minha casa. Mas ela não estava aliviada porque a casa dela ia ser limpa. Ela estava aliviada por poder ganhar um abraço, por poder ter pessoas dentro da casa dela. 5 meses sem tomar banho, 3 anos sem sair de casa, morando numa mansão gigantesca que estava entregue aos gatos, que só tinha cocô e vômito de gato para todos os lados. Tudo ao redor extremamente luxuoso, mas faltava o principal: vida dentro daquela casa, vontade de viver. Mais tarde eu descobri que o que tinha ali, que o motivo dela estar cambaleando não era o efeito do remédio, era o álcool que ela estava consumindo. Ela não bebe água e ela não come. É isso mesmo que você escutou. Ela tem o hábito de beber vodka o tempo todo. Ela consome quase uma garrafa de 2 litros de vodka diariamente. E ela toma 2 shakes de proteína, 2 tubinhos assim, ó, tipo com leite com chocolate enriquecido. Sabe essas bebidas de suplemento? É isso que ela consome. No resto, ela chora, olha para a vida dela passada, lembra e chora e bebe. Vocês já pensaram viver desse jeito? À medida que o tempo ia passando, a gente se aprofundava mais na história dela. Esse foi o projeto que mais mexeu com o meu coração, porque em um dos momentos que a gente estava sentada conversando, ela olhou para mim e falou: você já imaginou? Eu não sei se eu tenho netos. Tem mais de 7 anos que eu não tenho sequer um contato com meus filhos. E eu perguntava: mas por quê? E ela dizia: porque eu me casei com o filho favorito do demônio. Ele comprou os meus filhos, ele usou o meu dinheiro. Gente, ela era assim, 800% dependente emocional desse homem. Quando ele resolveu que não queria mais ficar casado, ela não sabia mais viver sem ele. E aí a vida dela veio ladeira abaixo. De uma fortuna de milhões, ela ficou somente com 2 casas. Ela não sabia como se pagava a conta de luz, ela não sabia como era viver sozinha. E o marido foi, e talvez isso não fosse suficiente para derrubar ela, mas ele levou os filhos. Que mãe consegue viver sem os filhos? Ela falou: eles me tiraram o direito de saber se eu sou avó, e hoje eu acho até melhor, ela falou. E aí eu sentei e falei: mas por que você acha até melhor? Ela falou: porque se eu não sei que eu tenho, eu não sofro por aquilo. Eles nunca me deixariam ter contato com meus netos. E aquela história me deixou cheia de dúvidas. Por que disso tudo? Será que foi só dinheiro mesmo? Eu tive contato com vizinhos, e a vizinha, que é amiga dela, mas que não tem tempo de ajudar, não tem tempo de bater na porta, de sentar, de tomar um café, de ajudar ela a se reerguer, me disse que o monstro da história realmente é o ex-marido. O que eu fui fazer dentro dessa casa? Eu fui oferecer uma limpeza de graça para uma pessoa que ficava 20 horas por dia deitada em cima de uma cama. Mas o intuito dessa limpeza nunca foi somente limpar. 3 semanas indo de segunda a sexta na casa dela para sentar, para escutar as histórias dela e para falar para ela que ela precisava perdoar. Você já imaginou a reação dela? Vou mostrar um trechinho aqui. Ó, começamos a falar de Deus com ela. Olha a reação. Toda vez que a gente fala de Deus para ela, ela surta, porque ela não acredita que Deus olha por ela. No, baby, God has nothing to do with that. No. You have to forgive. No! 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 I will never forgive him! No! I will never forgive
out. E essa foi uma das partes mais difíceis de todas. Porque primeiro, a gente falou que ela precisava de Deus. Todas as vezes que ela foi sarcástica comigo e com as pessoas que estavam participando, foi quando a gente falou que a saída era Deus. E quando foi tocado, quando o Dorival virou para ela e falou, você precisa perdoá-lo, ela gritava, no, 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 I'll never forgive him. Não, não, não. Eu nunca vou perdoar ele. Esse sentimento tá consumindo ela por dentro de um jeito que ela não consegue se levantar da cama. Ela precisava de uma limpeza? Talvez ela precisasse de uma limpeza. Mas não era o intuito pelo que Deus tinha levado a gente dentro da casa dela. Você conhece alguém que passa por essa situação? Você já viu alguma história parecida? Deixa um comentário aqui embaixo pra mim. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo para que não fique cansativo demais. É só mesmo um meio de explicar pra vocês tudo que estava acontecendo nesse tempo que eu fiquei fora aqui. E rever tudo mexe com o meu coração de novo, novamente. Eu volto amanhã com o restante da história dela. Mexeu com o seu coração? Mexeu demais com o meu. A gente tem o péssimo hábito de achar que tudo vai ser para sempre, que a pessoa que te ama hoje não vai ser capaz de querer o seu mal amanhã. Você já confiou em alguma pessoa a ponto de colocar sua vida nas mãos dela? Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ser o maior amor da sua vida. Você tem que ser sua maior apoiadora, seu maior apoiador sempre. Não se investe todas as fichas nas mãos de uma pessoa que tem um sorriso e que te oferece felicidade eterna. O que passa dentro do coração do outro é terra que ninguém conhece. Eu conheço o meu coração, o do outro pode mudar. O amor que hoje existe, amanhã pode ser raiva, amanhã pode ser desejo de que você não prospere mais. Foi o que aconteceu nesse caso. Eu desejo que você pense muito nas atitudes que você está tomando. Você está seguindo pelo caminho certo ou você está trilhando só os passos do seu coração? Pensa nisso. Volto amanhã. Beijo. Eu te desejo sabedoria sempre. Sempre.